E a gente tem que aprender, e hoje a gente vai caminhar para isso, dentro desse texto, a gente vai aprender que é legal, não é legítimo cada pessoa ter opinião, porque a gente não é um robô. Diga assim para o seu irmão, você não é um robô. Isso é importante, porque você não é um robozinho da religião, você não é um robozinho da igreja. Então, você precisa ter a sua individualidade para ter opiniões. E isso é legal, isso não tem nada de errado com isso. Então, às vezes as pessoas têm opiniões, são rotuladas de rebelde, disso e aquilo. É normal você ter sua opinião, você não é um robô. A única coisa que não é passível de discussão na igreja evangélica são as doutrinas elementares. Tá? Doutrinas elementares, por exemplo, Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Doutrinas elementares, essas doutrinas não se discutem. Então, quando uma igreja começa a discutir essas doutrinas, aí ela é caracterizada como uma seita. Quando essas doutrinas começam a ir para a mesa de discussão, aí sim essa igreja passa a ser considerada uma seita. Porque nesses assuntos não se mexe. São assuntos já estabelecidos por vários concílios que a igreja teve. Então, assuntos que o martelo já foi batido. A reforma protestante nos deixou de herança aí os 5 solas, que é só a Escritura, só a graça, só a fé. Quem que lembra aí os 5 solas de só a Escritura, só a graça, só a fé, só a Deus a glória, e o último sola que eu não lembro. Mas são 5 solas, e esses solas já foram definidos e já foram batidos o martelo, que era o entendimento da igreja cristã. Porém, os outros assuntos que são menores, as pessoas precisam ter liberdade para elas poderem caminhar dentro dessa realidade. Tá? Então vamos lá para Romanos capítulo 14. Por exemplo, quando a gente fala de pecado, pecado não é relativo, pecado é pecado, ok? Ok ou não ok? Então, olha só, pecado não é uma coisa que a gente vai pôr na mesa para discutir. Principalmente aquilo que a Bíblia já caracterizou como pecado. Eu ia botar aqui um vídeo hoje, eu fiquei ainda meio receoso de botar, mas depois você me segue lá no Instagram que eu vou estar reagindo a esse vídeo essa semana. Eu vou fazer uma reação, eu vou me posicionar porque eu acho importante. Mas tem um vídeo na internet que está circulando, de uma moça que ela, acho que vocês devem conhecer, aquela Andressa Urach. Quem conhece ela? Já viu? E aí ela respondeu lá numa caixa de perguntas do Instagram, e ela disse o seguinte, perguntaram para ela, como que você se sente sendo uma prostituta? Porque parece que ela retornou para a prostituição. Ela falou, eu sou muito feliz, eu amo ser prostituta. É uma profissão. E isso não diminui a minha relação com Jesus. Eu continuo amando Jesus, eu continuo tendo certeza da minha salvação. Jesus vai me levar no dia que Ele voltar. Eu não tenho dúvidas disso. Inclusive, eu até falo de Jesus para alguns clientes meus que vai lá. Então, isso é o quê? Isso é passível de discussão. Por quê? Porque ela está tentando mexer numa coisa estabelecida. Prostituição é pecado. Homossexualidade é pecado. Então, são coisas que a gente não vai negociar. Tem coisas que são inegociáveis. Agora, tem assuntos da igreja que são assuntos pormenores. Assuntos que não vale a pena uma discussão tão acalorada. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Romanos capítulo 14. Vamos fazer a exposição hoje desse texto. Romanos 14. São 23 versículos, a gente vai falando aqui, conversando rapidinho, tá? Lembrando que o capítulo 13, o pastor Tiago fez o 12, domingo passado. O capítulo 13 vai falar sobre a supremacia do amor. Porque o cristianismo, de fato, ele a marca do cristianismo é o amor. Então, a supremacia do amor vai falar sobre amar os inimigos e amar o nosso próximo. Então, o amor deve ser a marca do cristianismo. O cristianismo tem que ter amor. Só dando um contexto para esse capítulo 14, e a gente lembrando, vocês já passaram bastante aqui pelos contextos, mas só lembrando, para que Paulo escreveu? Gente, sempre quando a gente for estudar a Bíblia, tem que ter esse entendimento. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia como se estivesse lendo a revistinha da Mônica. Tem todo um contexto. Você precisa fazer uma mínima exegese de um texto, uma mínima interpretação de um texto, para você saber
para que foi escrito aquele texto, para quem foi escrito, na época que foi escrito, qual é a finalidade. Por quê? Porque uma vez que você entende tudo isso, vai fazer muito mais sentido para você na hora de ler a Bíblia. Então, essas informações antes, elas eram restritas à teologia. Hoje, você vai no Google e você pesquisa, fala, por que foi escrito o livro de Romanos? Vai lá no Google lá que vai dar uma explicação para você. Pelo menos antes de você começar a ler qualquer carta, qualquer texto bíblico, faz uma pesquisa rápida de uma introdução antes de você entrar na leitura direto, que vai te fazer muito mais entendimento. É a mesma coisa eu pegar uma carta que não foi destinada a mim, ler aqui para todo mundo aqui essa carta, não vai fazer sentido. Por quê? Porque essa carta foi destinada para uma pessoa, tem um contexto, ele está falando de assuntos que só aquela pessoa conhece. Então, exatamente isso é estudar a Bíblia, tá? Então, Paulo vai escrever essa carta para os cristãos de Roma, judeus e gentios. Então, era uma igreja que que tinha esses dois públicos na igreja. E por conta de ter esses dois públicos, começaram a ter o quê? As divergências de opiniões. Então, era uma igreja que estava se dividindo. E o objetivo de Paulo escrever essa carta era capacitar os cristãos a conviverem no mesmo ambiente, respeitando a opinião do outro, nos assuntos que são secundários. Então, essa igreja não estava se dividindo por uma coisa boba, por uma coisa séria, mas por uma coisa boba. Por uma questão de comida, por uma questão de dia sagrado. Então, Paulo vai escrever essa carta aqui, porque ele quer ensinar essa igreja a conviver. Porque o grande desafio da igreja, gente, é aprender a conviver. Sabia que a maior dificuldade da igreja cristã são os relacionamentos. As pessoas saem da igreja, a maioria que sai, elas não saem por um problema tão grave, elas saem por causa de relacionamento, porque não soube se lidar com o irmão, porque não soube ouvir a opinião do outro, porque não soube não sei o quê, tudo, e elas acabam saindo das igrejas. As igrejas abrem outras igrejas por causa de opiniões e assim por diante. Então, o problema de relacionamento é um problema sério dentro da igreja. Então, eu e você precisamos aprender a lidar com as nossas relações interpessoais, os relacionamentos, e aprender principalmente a lidar com o contraditório, com a opinião diferente da minha. Isso é maturidade. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa maturidade cristã que a gente precisa adquirir, aprendendo a lidar com a opinião do outro, sem se sentir agredido por aquilo. Porque às vezes você não tem que empurrar a goela abaixo no outro aquilo que você acredita. Você não tem que empurrar a goela abaixo do outro aquilo que é uma opinião sua em relação a um determinado assunto. Só, como eu te falei, deixando bem claro aqui, só assuntos que são fundamentais, que não cabem discussão. Assuntos menores a gente pode botar na mesa de discussão. Tá bom? Vamos lá, Romanos capítulo 14, versículo 1, Samuca. Deixa eu orar antes com você. Pai, quero pedir ao Senhor nessa manhã que o nosso entendimento seja aberto, Pai. O mais importante aqui para nós é entender a Tua palavra, a revelação dessa palavra, Pai. Ministra o nosso coração e que nós possamos sair daqui hoje incendiados e desafiados e dinamizados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Então, Paulo vai começar dizendo assim, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Agora, o que é uma pessoa fraca na fé, gente? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é um fraco na fé? Porque a gente pensa, às vezes, que fraco na fé é aquele irmão que está toda hora caindo no pecado. É aquele irmão que toda hora está tendo dificuldade com relação ao seu caráter cristão. E fraco na fé não é isso, não é disso que se trata o fraco na fé. Fraco na fé é aquela pessoa que ainda não consegue enxergar a graça de Deus com a visão plena que muitos já enxergam a graça. Então, uma pessoa que é fraca na fé, ela tem dificuldade com alguma certa liberdade que um cristão que já recebeu a graça de Deus tem. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui uma festa, que foi uma festa gostosa, uma festa super bacana. Quem estava aqui ontem, dá um glória a Deus aí, né? A gente teve uma festa ontem que é chamada de arraiá. Então, muitas igrejas fazem, e a gente depois vai para a internet para ver o ringue, né? Que há uma divergência de opinião. Porque tem gente que acha que isso é trazer o mundo para dentro da igreja. Tem gente que acha que é absurdo que é isso, fazer uma festa junina dentro da igreja, festa não sei o quê, caipirada, e aí começam as opiniões se divergirem. Então tem pessoas que ficam chateadas
porque a igreja fez uma festa caipira dentro da igreja. Como que pode isso? Pastor, você está desviando a igreja. Pastor, o que está acontecendo? Então, essa liberdade incomoda outras pessoas. E o Paulo vai dividir, então, os dois grupos. Ele vai dizer assim, tem um grupo na igreja que é fraco na fé, e tem um grupo que é forte na fé. E a gente vai entender como que a gente faz para lidar com esses dois grupos. Porque os dois grupos aqui vão mostrar erros. E Paulo vai deixar claro isso para a gente. Os dois grupos vão demonstrar que são intolerantes, ou que desprezam o outro. E a gente vai tentar entender isso. Então ele fala assim, vocês aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Então, não adianta a gente chegar, por exemplo, na festa da Arraiá que teve aqui, e tentar empurrar a goela abaixo. Quem não gosta da festa, quem não acha que é legal, está tudo ok, está tudo bem, é só não vir. É só não participar. Está tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum. A gente aqui, por exemplo, a gente serve a ceia e não pergunta aqui para quem está servindo. Aí tem gente que acha que o cúmulo do absurdo, o que é isso, pastor? A gente não pode deixar todo mundo participar da ceia. Ok, se você não quer participar, você não participa. Mas não fica incomodado com o outro que está participando, deixa o outro. É a liberdade dele de participar da ceia. Aqui vocês dão ceia para criança, isso é o cúmulo do absurdo. Como que vocês podem fazer um negócio desse, dar ceia para criança? Ok, fala para os seus filhos não participarem. Simples. São assuntos muito pequenos para a gente levar para a mesa de discussão e trazer um problema sério. Então ele fala assim, para discutir assuntos controvertidos, porque são assuntos que vai haver controvérsias. Então, não é para a gente discutir esses assuntos. Para ficar discutindo, Paulo aqui vai incentivar a gente a aprender a convivência em cima disso. Versículo 2. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, mais uma vez, grave bem essa palavrinha, fraca. Cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Por que aqui o contexto, gente? A gente vai sempre aplicar para a nossa realidade. Mas o contexto aqui é que os judeus que estavam se convertendo, que estavam vindo para o cristianismo, eles tinham dificuldade com a liberdade que os gentios estavam vivendo. Então eles tinham dificuldade de ver, por exemplo, um gentio comer de tudo. O cara come até carne de porco. Meu Deus, o que é isso? O cara está comendo carne. Então eles tinham essa dificuldade. E ao mesmo tempo, eles queriam amar Jesus. Eles aceitavam a fé, aceitavam a graça de Deus. Mas eles tinham dificuldade com a liberdade dos gentios. Aí o que eles fazem? Falam o seguinte, não, a gente não vai comer essas coisas não, a gente vai comer só vegetal. Só que isso era tão sério, porque acabava dividindo. Por quê? Porque eles não conseguiam conviver na mesma mesa. Não conseguiam sentar na mesma mesa para fazer uma refeição. Então eu ia sentar na mesa com o irmão para comer. O irmão estava comendo carne de porco, eu ficava tão incomodado com aquilo que eu prefiro não ir. Prefiro não participar daquela reunião. Então, ele não conseguia conviver. Eles não estavam conseguindo conviver com aqueles irmãos que estavam tendo uma liberdade que para eles era um escândalo. Continua, por favor, sabe? Põe lá para mim de novo. Não, volta para o 2, por favor. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Então, sempre você vai perceber que Paulo vai falar, ele vai dizer que um lado é o lado para qual ele quer levar a igreja. Qual que é o lado que ele quer levar a igreja? O lado dos fortes. Então, ele já está deixando claro nas suas palavras aqui. Ele não está dizendo assim que é normal ser fraco na fé. Ele está dizendo assim que a gente tem que tolerar, a gente tem que ter paciência com quem ainda não entendeu, mas, ao mesmo tempo, eu quero puxar as pessoas para essa maturidade, para essa forte fé. Continua, por favor, versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Porque olha o que estava acontecendo. Aquele que tem a liberdade, aí ele olha assim e fala assim, ai, que religioso, não pode ver a gente comer um negócio aqui que não quer comer. Então, o forte na fé, ele estava desprezando o fraco. Então Paulo vai condenar isso também. Ele vai dizer assim, não é porque você tem uma liberdade, você entendeu a graça de Deus, que você entendeu que você vai desprezar o outro. Vai dizer, tá vendo? Que ridículo, não sabe conviver, que ridículo, não sabe não sei o quê.
não é para a gente tratar assim, é para a gente acolher, é o que a Bíblia está falando. É para a gente tentar trazer para perto, e não espanar, e não expelir a pessoa. Então ele fala assim, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então olha só, ele está falando dos dois grupos aqui. O que come de tudo não deve desprezar quem não come. E o que só come vegetal não deve ficar julgando. Olha aí que crente mundano, foi no arraiar. Olha aí que crente mundano, está comendo isso. Olha lá que crente mundano, fez a tatuagem. Olha lá. E a gente vai aplicando para a nossa realidade. Porque às vezes, um assunto, por exemplo, tatuagem. Vamos falar um assunto mais atual, tatuagem. Aí um fala, eu não acho tatuagem certo. Eu não quero tatuagem. Não faz. Você não é obrigado a fazer tatuagem. Ninguém está obrigando, ninguém vai amarrar você aqui a fazer tatuagem. Mas para de pegar no pé do outro que tem a tatuagem. É isso que a Bíblia está ensinando a gente. Porque é assuntos menores. É assunto que não interfere na salvação de ninguém. Uma tatuagem, imagine Jesus chegar lá na porta do céu, olhar e falar assim, mostra seu braço aí. Deixa eu ver a perna. Cadê as costas? Não, você tem tatuagem, não vai entrar. É assuntos menores, não interfere na nossa salvação. Mas de repente você fala assim, não, pastor, mas eu não concordo com tatuagem. Ok, continua sem concordar. Agora, o errado é você pegar e olhar para o outro e querer que o outro seja do seu jeito. Querer mudar as pessoas baseado no óculos que você está usando, na sua visão de mundo. Assuntos que são menores não são passíveis de discussão. Ok? Está dando para entender? Dá um glória a Deus aí. Então ele fala, aquele que come de tudo não deve condenar aquele que come. Por quê? Porque Deus já aceitou ele. A gente tem que entender isso. Deus o aceitou. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Então ele vai falar para os dois aqui. Primeiro, quem é você que está julgando? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Por quê, gente? Porque só quem conhece a motivação do coração das pessoas, por isso que eu comecei falando sobre a liderança do Espírito Santo. Porque a gente gosta muito de olhar e julgar as pessoas. E fazer uma leitura sobre as pessoas e ter aquela visão já imediata. Não, aquele fulano ali é assim, não, aquela fulana lá é assado. Não, Só quem conhece o coração do homem é Deus. Então, às vezes, aquela pessoa está fazendo, mas está fazendo para a glória de Deus. Repito, não estou falando igual a Andressa Urach lá, que está fazendo prostituição para a glória de Deus. Né? Não vai fazer nunca isso aí. Eu estou falando de assuntos menores. Então, ele fala assim, ó. E é para o seu Senhor que ele está em pé. Ou seja, ele está fazendo aquilo, vamos dar um exemplo. Vai. Eu não estou comendo a carne de porco, porque eu quero agradar a Deus, a minha cabeça aqui. Eu quero agradar a Deus, eu não estou comendo carne de porco. O outro está comendo carne de porco, está dizendo assim, eu estou comendo carne de porco porque eu entendi tão forte a palavra de Deus, que eu não estou mais apegado a essas coisas, eu estou comendo para a glória de Deus também. Então ele está dizendo assim que os dois que estão fazendo, se comportando desse jeito, estão fazendo para Deus. Estão fazendo pensando em Deus. E só quem julga essa motivação do coração é o próprio Deus. Versículo 5. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Então vai entrar agora aqui, eram dois assuntos do primeiro século. O que comer e dias sagrados. Aí ele fala, há quem considere um dia mais sagrado do que o outro. Por exemplo, nós temos os irmãos da igreja adventista do sétimo dia. Eu até respeito quem vê dessa forma, mas tem gente que fala, é uma seita e tal. Quando eles passam a ter um entendimento que o sábado entra na questão de salvação, quem não guarda o sábado não é salvo. Se torna uma seita. Por quê? Porque está transformando o assunto dia sagrado em um assunto principal. Por quê? Porque a salvação é pela graça, a salvação não tem nada a ver com o que o homem faz, então não tem como você colocar nada para acrescentar para o homem ser salvo. Então, o dia sagrado, ele só é um problema quando as pessoas acham que tem que guardar o dia para ser salvo. Mas tem aqueles, que era o caso desses judeus aqui,
que achavam que era importante guardar o sábado, que era um dia para o Senhor, baseado na lei do Antigo Testamento. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, tal. Então, eles entendiam dessa forma. Então, há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Você considera igual todos os dias ou tem dia que é mais sagrado? Domingo não é um dia sagrado? Será? Hein? Hoje é um dia sagrado, dia de ir para a igreja. Nesse dia eu peco menos. Né? Não, para mim todos os dias são iguais. Todos os dias é dia para a gente adorar a Deus. Todo dia. Mas se aquele outro irmão fala assim, não, eu acredito que domingo é o dia, não sei o quê, é o sábado e tal. Ok, está tudo bem também. Não tem problema nenhum você querer olhar para um dia e falar assim, esse dia aqui é o dia que eu vou me dedicar mais a Deus. Ok. Agora, o errado é o seguinte, é quem guarda o sábado pegar no pé de quem não guarda. Ou vice-versa, ou aquele que não guarda nenhum ficar falando assim, para com essa palhaçada, rapaz, esse negócio de sábado aí, não sei o que, também é errado. Então ele fala assim, há quem considere um dia mais sagrado que o outro e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Lembra que eu falei? Liderança do Espírito Santo. Eu preciso acreditar na liderança do Espírito Santo, que o Espírito Santo está liderando cada um de vocês, e eu não devo ficar me intrometendo nessas áreas na vida de vocês, de jeito nenhum. Essa não é área para pastor, para líder, para o irmão ficar se metendo. É um particular seu com Deus. Vamos lá do versículo 6. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor assim faz. Lembra que eu falei? A motivação é Deus. Sempre a motivação vai ser Deus, tanto daquele que considera todos os dias, quanto daquele que considera um dia só. Então, a motivação aqui é Deus. Pastor, quando que eu devo emitir a minha consideração em relação à guarda de um dia especial? Quando esse irmão chegar para você e falar assim, aquele que não guarda o sábado vai para o inferno. Aí sim, aí nessa hora aí você interfere. Opa, calma aí, filhão, não é assim não. Biblicamente a gente não aprendeu isso. A gente sabe que a salvação, ela não tem nada a ver com o que o homem faz para Deus. É uma decisão de Deus. Deus é que decidiu salvar a gente. Então não tem a ver com sábado, não tem a ver com dízimo, não tem a ver com isso. Aí a gente vai entrar e vai se posicionar. Por quê? Porque aí está mexendo naquilo que já está estabelecido. Agora, se isso aqui não está ferindo nenhum desses valores, deixa o irmão em paz. Deixa o irmão em paz. É isso que a Bíblia está ensinando. Então, aquele que considera um dia especial, para o Senhor o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Olha que legal, nessa versão aqui. Esse texto aqui eu quero ler para você. Mas como ambos são convidados à mesa de Cristo, não seria desagradável se um começasse a criticar o que o outro comeu ou deixou de comer? Afinal, Deus convidou ambos para a sua mesa. O que você vai fazer? Cortá-los da lista de convidados? Ou interferir nesse amor de Deus que todos recebem? Se há ou lições a serem aprendidas, Deus pode lidar com elas sem a sua ajuda. Deixa eu só baixar essa aqui, achei interessante. O que importa em tudo isso é que se você guarda um dia sagrado, guarde por causa de Deus. Se você come carne, coma para a glória de Deus e agradeça a Ele pela picanha. Se você é vegetariano, coma vegetais para a glória de Deus e agradeça a Ele pelo brócolis. É linguagem pode ser bom. É Bíblia, tá? Mas é Bíblia contextualizada aqui. Então é exatamente isso. Eu gostei muito dessa tradução, é exatamente isso. Gente, a nossa convivência vai ser muito melhor se a gente aprender a lidar com o contraditório. O mundo está esse inferno do jeito que está, sabe por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com o contraditório. O mundo está do jeito que está porque as pessoas não sabem lidar com o contraditório. Lembre-se, pecados são inegociáveis. Nós não vamos negociar aquilo que a Bíblia já declarou que é pecado. Não adianta a homossexualidade chamar a gente com diálogo, que não vai rolar. Vamos chamar a gente com diálogo para a gente tentar ver.
Não tem, já está estabelecido. E ponto final. Essa é uma decisão de Deus, já está estabelecido. Não tem como a gente facilitar, abrir uma franquia igreja inclusiva. Não, por quê? Porque como é que eu vou incluir aquilo que Deus já está excluindo? Não faz sentido. Mas o que é assuntos menores a gente releva. Continua, versículo 7. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Então aqui, o que esse texto está mostrando para nós? Que Cristo, Ele é o Senhor de tudo, e de todos. Então, nós não temos o direito de ser Senhor na vida do nosso irmão. Porque o que um Senhor faz na vida de alguém? Ele manda de alguém. Isso é ser um Senhor. Eu mando o que você faz, eu mando do jeito que você tem que ser, eu mando do jeito que você tem que vestir, eu mando. Isso é um Senhor na vida de alguém. E ele está dizendo, não, Cristo é o Senhor. E ponto. Continua, por favor, Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Tudo que a gente faz é para Deus. O crente que ele é guiado pelo Espírito Santo, tudo que ele faz é para Deus. Eu preciso confiar nisso. Eu não posso, eu tenho que me libertar dessa vontade, desse desejo de emitir julgamentos uns nos outros. Eu tenho que me libertar dessa tentação de julgar as pessoas. Porque é uma tentação. Julgar a roupa, julgar o cabelo, julgar a tatuagem, julgar não sei o que, julgar isso, julgar aquilo. É uma tentação muito grande que a gente tem de julgar. A gente tem que se libertar disso. E isso a gente está falando, nós não estamos falando do mundo, gente. Grave bem isso. Não estamos falando das pessoas lá fora. Nós estamos falando do relacionamento entre os crentes, entre aqueles que caminham na mesma fé. O mundo não. O mundo a gente precisa denunciar o pecado, sim. Denunciar, sim. A gente não pode adotar o mesmo critério para o mundo. Não vou julgar ninguém. Para o mundo não. No mundo a gente precisa falar. No mundo a gente precisa se posicionar. Mas entre os da fé, a gente precisa acreditar. Esse irmão já recebeu Jesus. Ele está vivendo para Jesus. Se ele vive ou se ele morre para Cristo. Ele vive para glorificar a Deus e assim por diante. Vamos lá, versículo 9. Por essa razão, Cristo morreu, voltou a viver para ser o Senhor de vivos e mortos. Ponto. Então diga assim: Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Senhor, é Ele que manda em nós. Ou carinhosamente olha para o seu irmão e fala para você: Cristo é o meu Senhor, e não você. Então eu vou obedecer o meu Senhor. Cristo é o meu Senhor. Continua, por favor. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Está falando para os dois grupos aqui. Está falando para o fraco e para o forte. Para o fraco ele está dizendo: por que você está julgando? E para o forte ele está dizendo o quê? Por que você está desprezando? Porque são esses dois lugares. O lugar do forte é o lugar do desprezo, e o lugar do fraco é o lugar do julgamento. Ai, nossa, ele está comendo, nossa, quem está fazendo, nossa. E o forte, né, se considera forte porque tem uma visão diferente da graça de Deus. Ele está o tempo todo desprezando. Nossa, aí não aguento mais esse irmão aí, ó, muito fraco na fé, ficou escandalizado com não sei o quê, não sei o quê. Não tenha paciência com ele, não despreze. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ou seja, é Deus que vai julgar todo mundo, gente. Então, vamos comparecer diante de Deus. Continua. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. 12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por que a Bíblia está deixando claro isso? Uma vez que o Espírito Santo está liderando a minha vida, Ele é o meu líder, Ele está dentro de mim, a verdade está escrita dentro de mim. Às vezes me incomoda, eu posso me incomodar com o Fabiano, com a calça rasgada que ele está usando, com o cabelo do Fabiano. Tem um estilo exótico, né? É exótico, é diferente, e às vezes está todo mundo igualzinho, aí aparece um diferente. E às vezes a gente pode emitir um julgamento, mas ele pode ser tanto de Deus quanto eu. Pode levar Deus mais a sério até do que eu mesmo. Então, o que acontece? Ele está dizendo assim: cada um vai prestar conta de si mesmo. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim: ó, cuida da tua vida.
É isso que a Bíblia está dizendo. Em outras palavras, é isso. Cuida da tua vida, porque você tem que se preocupar com você, porque você vai ter que dar conta de você, não é do seu irmão. Você vai chegar diante dele lá, é porque o Fabiano, Deus vai falar, meu, quem falou com o Fabiano? Eu estou falando de você. Deixa o Fabiano na dele lá, que eu vou pegar ele por causa daquela calça lá, pode ficar tranquilo. Amém. Brincadeira, Fabiano, acho que você vai gostar dessa calça aí. Não, acho que com a calça não vai não, acho que a calça fixa você vai. Mas vamos lá. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Porque tem irmão que faz isso. Ele põe tanta dificuldade para o irmão para servir a Deus, e ele deixa o irmão ter em dúvida. Olha, essa calça sua aí, então o irmão vai até embora para casa. Será que Deus está reprovando por causa dessa calça? Meu Deus, não sei o que. Ah, esse cabelo seu aí, não sei o que e tal. Então ele fala assim, não ponha tropeço para o seu irmão, ou seja, não ponha dificuldade. O que é um tropeço, gente? É uma dificuldade. Para de pôr dificuldade para os outros. Para de pintar um Deus inacessível. Por isso que a igreja evangélica erra tanto. Porque às vezes as pessoas chegam e querem conhecer a Deus, aí dá uma lista do que não pode. Não, a gente não tem que tocar nisso, sabe por quê? Não é... Gente, isso é tão sério. Porque se você acredita que quem convence o homem de toda a situação é o Espírito Santo, confia na liderança dele. Até aquilo que você sabe que é errado, porque você já está tendo uma visão de um forte da fé, só tenha paciência com esse irmão, que os olhos dele vão abrir, ele vai enxergar diferente, ele vai ver diferente. Ponto. O Espírito Santo está liderando a gente. Então ele fala assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Deixe esse irmão livre até para errar. Por quê? Porque ele vai aprender. Eu posso te assegurar, eu tenho 20 e tantos 20. 24 anos de convertido, obrigado. Nossa, você vai mais que eu, velho. Está cuidando da minha vida, Fabiano. É o ano que eu nasci. Fabiano, agora você está sabendo, você está puxando minha capivara onde? Mas olha só, eu tenho 24 anos. Eu posso garantir para você que hoje eu sou um cristão melhor. Eu já fui muito fraco na fé. Eu já fui desse tipo de não, eu não vou nem cumprimentar, eu não vou nem conviver, eu não tenho coragem de ir no almoço de família, eu não tenho coragem de ficar numa sala, botar um monte de imagem. Então tinha essas loucuras tudo. Só que na medida que você vai amadurecendo na fé, o que hoje a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala sobre os ídolos. O que são os ídolos? Paulo falou, os ídolos nada são. Não tem que me causar incômodo. Se alguém me chama para ministrar hoje no terreiro de Macumba, eu vou. Pastor, tem como você vir aqui dar uma palavra no terreiro de Macumba? Eu vou. Só não vou me benzer aí, fazer as coisas, mas eu vou. Então, isso tudo é a maturidade na fé que você vai tendo. Você vai crescendo na fé e vai deixando as coisas de menino para trás. Sem se desviar de Jesus. Isso não é ser libertino. Isso não é ser... por exemplo, se eu fizesse uma pergunta aqui agora. Imagina você com fome. Morrendo de fome. Eu vi o Nicodemos fazendo essa pergunta. Morrendo de fome. Não tem que comer, não tem outra opção. Aí você sai daqui do culto agora morrendo de fome. Nós estamos passando um momento aqui que não tem comida. Aí você está indo aqui no seu caminho. Aí na hora que você passa na rua, você vê um frango de macumba. Meu Deus. Com uma garrafa de vinho do lado. E aí? Você come ou não come? Aí você vai falar assim, se eu abrir aqui a enquete, eu sei que vai ter, as opiniões vão ficar divergidas. O irmão vai falar assim, eu mando para dentro. O outro irmão vai falar, Deus me livre, eu vou morrer de fome, eu não como negócio. Por quê? Porque para aquele irmão, e a gente vai aprender isso com a Bíblia, gente, isso aqui é muito sério. Lembra, esse aqui é o irmão que fala, eu posso comer de tudo. Come mesmo. Por exemplo, outro assunto que dividiu a igreja, não sei se vocês sabem, a igreja Congregação Cristã do Brasil,
ela é uma divisão da igreja presbiteriana, muitos anos atrás. E um dos motivos da divisão, pelo que eu estudei, foi o caso da bebida alcoólica, porque os irmãos da congregação parece que tinham entendimento que podia beber, e os outros tinham que não podiam, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Tem irmãos até hoje no meio da igreja que acham que não tem problema tomar um vinho. Não tem nada para você tomar um vinhozinho. Tem outros que já acham que é um demônio. Meu Deus, tomar um vinho. O que acontece? Eu não tomo. Posso te garantir, eu não tomo vinho. Eu não tenho a minha consciência tranquila para me tomar um vinho. Eu estou falando de mim. Mas eu respeito o irmão que toma um vinho. Mas não demonizo ele, não acho que ele está cometendo o pior pecado do mundo. Amém, você sabe. Eu fui para Paris com a minha esposa. Aí chegamos lá na frente da torre. A Torre Eiffel lá em Paris. Aí daqui a pouco passa, porque é romântico, o lugar é romântico. Aí chega os caras vai passando com a champanhe, só que vai passando com aquele balde de inox, tudo geladinho, aí passando, porque quer vender para você, com a taça, tudo para você tomar um vinho ali com a esposa. Aí passou perto de mim, porque eu não estava bem para tomar aquilo. Mas eu não ficaria nem um pouco escandalizado se tivesse alguém tomando, que eu conhecesse da mesma fé. Mas eu acho que para mim não gostaria de tomar. Ok, está tudo certo. Isso são assuntos menores, que não cabem na discussão. Então, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso não vamos pôr tropeço para ninguém e tal. 14. Como alguém que está no Senhor, Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Isso aqui é Paulo afirmando. Estou no Senhor, e eu sei que, porque qual que era a discussão aqui? Alguns alimentos são impuros, e Paulo está batendo nessa tecla. Eu tenho na minha cabeça, na minha convicção em Deus, que nenhum alimento é impuro por si mesmo, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Por quê? Porque se for para ele fazer com a consciência pesada, se tornou impuro para ele aquilo. Mas ele está dizendo, eu não considero nenhum alimento impuro. Eu não considero. Agora, o fato de eu não considerar, não quer dizer para gente, come, gente, come, tem nada a ver, come, gente. Para com essa criancinha, vai comer esse negócio. Não, porque na cabeça dele fala, não, eu não vou comer isso aí. O meu entendimento não é esse. Eu tenho um entendimento diferente do seu. Para mim não é legal. É a questão da bebida que eu falei. Um toma, o outro fala, não, eu não vou tomar. Eu não, Senhor Jesus tem poder, eu não tomo não. Ok. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte, o que está tomando, desprezar o outro. Não, você para com essa infantilidade da sua fé, meu. Toma um pouquinho de vinho aí, não tem nada a ver. Isso aqui não vai matar você não, isso aqui. A Bíblia não condena não. Jesus vai mandar você para o inferno por causa disso aqui não. Aí o outro do outro lado. Não, o Senhor Jesus tem poder. Você está endemoniado, cara. Você está tomando um negócio aí, não sei o quê. É assim mesmo. É desse jeito. Então o que a Bíblia está ensinando a gente? O contexto de Romanos 14 é aprender a coexistir na comunidade cristã. Eu tenho que aprender a conviver com aquele que pensa diferente de mim. Amém? Está entendendo? Dá glória a Deus aí para ver se você está entendendo. 15, versículo 15, vamos lá. Opa! Ô glória! É o Mateus? Aí, Mateuzinho! Você está bem, Mateuzinho? Isso aí, Mateuzinho, é top. Ó, se o seu irmão, agora aqui vai entrar, gente. Qual é o limite da minha liberdade? Eu sou livre. Eu tenho essa consciência, sou livre, posso beber o vinho, enfim, eu sou livre. Mas o limite da minha liberdade qual que é? Ele vai explicar aqui, ó. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por que eu vou provocar o outro? Para que eu vou praticar aquilo provocando, só para mostrar que eu sou livre? Eu sou livre. Não, gente, não pode se comportar, porque se você está ferindo o seu irmão por causa do que você está comendo, por causa da tua liberdade, você não está agindo por amor. Aí você está tendo a liberdade, mas está cometendo um pecado da falta de amor. Você não está pensando no teu irmão.
que aquilo para ele pode entristecer ele, não vai deixar ele confortável. Então, no relacionamento, eu preciso fazer essas escolhas. Olha que interessante. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque Cristo morreu. Por que você vai ferir o outro com a sua liberdade? Para que você vai ferir o outro com a tua liberdade? Não pode, está errado. Então, o limite da minha liberdade é o amor que eu sinto pelo meu irmão. Esse é o meu limite de liberdade. Eu sou livre, mas eu não posso ferir o meu irmão com a minha liberdade. Continua, por favor, senhor. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Poxa, eu estou livre, tenho minha consciência tranquila, tudo, mas se é bom para mim, eu não vou ferir meu irmão por causa disso. Não vai se tornar aquilo que eu estou praticando, aquilo que eu estou fazendo, objeto de maledicência. Não. Então eu vou pensar no meu irmão, porque o foco é conviver. Então eu vou pensar no meu irmão, eu vou pensar nele, eu vou pensar como que ele está interpretando isso. Isso é importante demais. Versículo 17. Mas sempre Paulo ensinando isso, ele está falando, principalmente puxando para o lado dos fortes, ele está ensinando o seguinte, ó: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque o reino de Deus não são essas coisas, é isso que ele está dizendo. O reino de Deus não é o que eu estou comendo, o reino de Deus não é o que eu estou bebendo, não é isso não é o reino, não é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é paz e alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Então, tem muito mais a ver com as minhas relações do que com essas coisas que eu estou fazendo de forma abstrata, de forma concreta, concreta. É a comida que eu estou comendo, a bebida que eu estou bebendo, a roupa que eu estou usando e tal. Mas tem coisas que, por exemplo, eu acho bonito tatuagem, acho bonito, mas eu não vou fazer a tatuagem. Por quê? Porque vai chocar meu irmão. Eu prefiro manter a paz com ele, a tranquilidade, do que chocar o meu irmão, escandalizar o meu irmão. Estou falando eu estou falando de mim, estou falando de você. Então, por respeito ao meu irmão, eu vou. Imagina, vocês vêm aqui domingo que vem, eu estou todo tatuadão. Jesus Cristo. Né? Mas tem gente que vai falar: uau, pastor, ficou da hora. Eu já falo: sangue de Jesus tem poder, pastor. Meu Deus, os pastores de hoje em dia tá esquisito os negócios, Jesus volta logo. Então, por amor ao meu irmão, eu evito de fazer algumas coisas. Por quê? Porque ele, alguns irmãos já falaram para mim que bebe, por exemplo. Eu falo: irmão, você vai bem, é seu direito, se você está bem assim, mas não faça isso em ambientes públicos. Você vai tomar um vinho lá na sua casa com a sua esposa, faz na sua casa. Não precisa mostrar para todo mundo, postar no Instagram: estou tomando um vinho aqui, não sei o que. Para que? É desnecessário você causar esse desconforto no meio dos irmãos. Amém? Já estão combinando para tomar? O que é isso? Tá vendo? O pessoal entende errado a palavra. Eu estava ali, estou aqui 10 anos esperando o pastor liberar esse negócio. Gente, vocês estão. Está gravado, né? Não liberei nada, gente. Ó. Não liberei nada, viu? É isso aí, se alguém fizer, por sua conta e risco. Mas vamos lá, continua. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso é interessante. Eu sou agradável a Deus, mas eu não sou desaprovado pelas pessoas. Por quê? Gente, cristianismo é isso. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Por isso que está aqui a cruz. Ó. Cristianismo é vertical e horizontal. A minha relação com Deus e a minha relação com os outros. Então, se eu tenho uma vida só aqui, ó. Não, meu negócio é com Deus, meu negócio é com Deus, meu negócio é com Deus. Estou nem aí porque o outro pensa de mim, Isso não tem amor. Isso é um cristianismo equivocado. E também, se a minha relação é só pensando em agradar os outros, então eu tenho que encontrar esse equilíbrio.
Minha relação com Deus e a minha relação com o meu próximo. Vai lá, por favor, continua. Por isso, esforcemos. Você vai perceber aqui que o alvo sempre é o amor. Por isso, esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Gente, o esforço de viver em comunidade é um esforço. Se a gente entender isso, a gente não precisa sair de igreja, a gente não precisa procurar igreja. Se a gente entender como conviver, infelizmente, às vezes, no meio da igreja, no meio dos crentes, é uma arena, brigaiada, tudo. Graças a Deus aqui, eu não tenho escutado falar, já tem muitos anos, já não sei o que é os irmãos ficar brigando, mas teve um período no meu ministério, que era uma brigaiada, meu irmão, uma brigaiada, os irmãos brigavam. Dá vontade de dar uma surra em todo mundo, mas o nosso propósito aqui é esforçar em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Todo mundo, um edificando o outro edificando um, assim por diante. Continua, por favor. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. O que é comida, gente? Comida é concreto, são coisas. Não destrua a obra de Deus por causa de coisinhas. Não destrua a obra. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. E assim se aplica para tudo que a gente vai fazer, para tudo. A gente já cresceu na fé, a gente já é maduro na fé, a gente é forte na fé. Então, por ser forte na fé, eu entendo. Eu tenho a liberdade, eu já entendi que todo alimento é puro, eu já entendi que tudo que eu faço é para Deus, porém, eu tenho que pensar no meu irmão, como meu irmão está interpretando a minha liberdade, como meu irmão está vendo a minha liberdade, como meu irmão está enxergando a minha liberdade. Por quê? Porque se eu não faço por amor ao meu irmão, eu estou pecando. Então isso é importante, a Bíblia está ensinando para a gente. 21. É melhor não comer carne e nem beber vinho. Aí, Elisandra. Acabou, filho. Acabou a festa. Pode cancelar, cancela o compromisso. É melhor não comer carne e nem beber vinho. Carne ainda pode, irmão, pelo amor de Jesus. Não, carne de porco, irmão. Já vai. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Então, poxa, sou livre, uau! Só você, Leandro, lá. Nem precisa saber, só não posto no Instagram. Tá. Oi? Tá vendendo? Não pode ser, não. Pode me convidar também. Tá? Então, olha só. Gente, lembra que eu falei? Olha só como é que. Um crente alienado que lê só isso aqui, ele não vai entender o contexto. Por isso que eu falei que é importante ler contexto de Bíblia, porque isso aqui ele está falando específico para um problema pontual que tinha na igreja de Roma. Qual que era o problema lá? Dias especiais, o que estavam comendo e estavam bebendo. Mas a aplicação para a nossa igreja hoje, século 21, ano de 2023, a aplicação aqui, você já sabe como aplicar isso. Tem coisas hoje que escandalizam. Eu gosto de usar uma roupinha, não sei o que. Aí a gente fala assim, não, crente não pode usar essas roupas. Tudo bem. Agora, de repente, você fala assim, não, me mostra na Bíblia. Mas, independente de qualquer coisa, pensa assim, essa roupa aqui, ela vai escandalizar, meus irmãos. Essa roupa aqui, ela não condiz com a regra da maioria. Isso é convivência, isso é para aprender a viver em comunidade. Então, temos coisas que são culturais. Só que uma pessoa que vem de uma outra cultura, chega na sua cultura, ela tem que se adequar à sua cultura. Não adianta ela trazer a cultura dela e introduzir aqui no meio e empurrar ela abaixo. Se ela ama, por amor às pessoas, é isso aqui, essa é a recomendação bíblica. É melhor você não fazer do que fazer e chocar as pessoas. Isso é por amor. Ok? Lembrando, gente, isso aqui não estamos falando que é pecado, não estamos falando de pecado aqui, isso aqui não é pecado. Não, vou pecar escondido, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando não ferir a
a consciência do outro. É isso que a Bíblia está ensinando para você. Não fira a consciência do outro. Não é questão de pecado, é pecado beber vinho, é pecado comer isso, é pecado. Não é, não, a Bíblia não, Paulo não mencionou nenhuma vez aqui que é pecado. Nesse contexto não. Lá o contexto de Coríntios, que ele vai falar um texto parecido com esse, lá ele está falando da carne sacrificada a ídolos. Aqui não, aqui está falando o quê? De judeus que estão se convertendo, que tem a sua tradição judaica, mas que tem dificuldade de se libertar da tradição, porque sempre fez isso a vida toda e tal. E Paulo falou: tenha paciência com esses irmãos. Continua. Acabando, tá? A maturidade do forte agora. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre quem? Entre quem? Você e Deus. Entendeu? Não tem que voar a goela abaixo do outro. Tem coisa que é eu e Deus. Eu creio que não é fazer isso. É eu e Deus. Não adianta eu pegar uma coisa que eu acredito e transformar numa doutrina para o outro. E isso a igreja faz exatamente com as pessoas. Eu acredito que não pode usar a camisa do Corinthians. Aí ele transforma na doutrina. Ninguém pode usar a camisa do Corinthians. Tem igreja que acha que é um sacrilégio entrar no culto com a camisa de time. Nossa, o cara vem pro culto com a camisa de time. O cara vem pro culto de boné. Tem gente que acha um sacrilégio isso. Então ele está dizendo o seguinte: olha que interessante. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Eu aprovo algumas coisas, então feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. E como que eu me condeno naquilo que eu aprovo? Quando eu faço para provocar o outro, faço sem pensar no outro, sem pensar na liberdade do outro, sem pensar na consciência do outro. Isso é importante. 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. Porque tudo que não procede da fé não é de Deus, olha lá. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, eu não vou fazer porque a maioria faz. Eu não vou fazer para ser aceito no grupo. Por isso que eu falei que tem que entender e aprender a conviver com as diferenças. Por exemplo, aqui na igreja nós temos irmãos aqui, por exemplo, que ele fala assim: pastor, questão de língua estranha, eu não acredito. Eu não acho que a interpretação é essa. Mas consegue conviver no meio daqueles que acreditam dessa forma. Ponto. Isso é nobre, isso é maturidade. Eu aprender a conviver no meio daquilo que é controverso. Não estão mexendo nos princípios elementares da fé. Ok, está tudo certo. E por que eu falo para você que Paulo fala que os fortes, e ele puxa a sardinha para os fortes? Vamos lá para o capítulo 15, tá bom? E hoje a gente encerra a carta, hein? Ele fala assim, ó: nós que somos fortes. Então, Paulo, quem é Paulo nessa história? Ele está do lado de quem? Dos fortes. Então ele está falando: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então não quer dizer assim, gente, ó, pensa comigo. Você não está dizendo assim, ó, o Adailson ele pensa desse jeito, tadinho. Não, o Adailson sempre vai ser convidado a vir para a maturidade. Mas enquanto ele não vem para a maturidade, eu vou suportar ele. Eu não vou desprezar ele, não vou excluir ele, não vou jogar ele de lado, não. Enquanto ele não vem para a maturidade da liberdade do cristianismo, ele tem dificuldade com alguns assuntos, ele tem dificuldade com alguns temas. Tudo bem, pastor, fica à vontade. Porém, sempre ele vai ser desafiado a vir para esse lado, para o lado da liberdade cristã genuína que a Bíblia ensina. Então ele está dizendo o seguinte, ó: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, porque é uma renúncia. Poxa, eu penso desse jeito, pastor, por que eu tenho que fazer isso, pastor? Ele tem que... Não, calma, respeita o tempo dele, respeita a regra de relacionamento, de convivência. Vamos ganhar no amor, vamos desprezar ele, vamos tentar ganhar no amor.
Vamos tentar estudar junto a palavra de Deus, devagarzinho, ele vai entender. Versículo 2: cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. A Bíblia está ensinando, gente. Eu fico incomodado quando a pessoa fala, não tem nada a ver com a minha vida, não sei o quê. Ok, ninguém tem nada a ver, a vida é sua de fato. Mas quando você pensa desse jeito, sem pensar no outro, no que o outro na maneira que o outro está interpretando, isso é falta de amor. E a Bíblia não apoia a nossa falta de amor. Continua, versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Continua. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Sim. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Eu creio que depois dessa pregação você vai aprender a conviver até com as pessoas de outras igrejas, do lado do seu trabalho. E lembre-se, o fraco não discute, o forte não discute. O forte não entra em polêmica. Não, vem aqui que eu vou te dar uma aula de teologia. Bobagem, gente. Essa polêmica não leva a nada. Vem aqui que eu vou dizer o que ele empurrar o goela abaixo. Não. O fraco, ele quer discutir às vezes. O forte, quando ele é maduro na fé, sabe o que ele faz? Se ele for maduro, porque o forte pode ser imaturo, mas se o forte for maduro na fé, ele vai fazer o seguinte: amém. Nada, não, fique em paz, está tudo em casa. Vamos conviver. Esse assunto não é legal a gente entrar de polêmica. Ponto. 6. Para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o que ele está dizendo aqui? Que as nossas diferenças, nós vamos ser unidos para glorificar a Deus. Cada um com as suas diferenças, cada um com as suas opiniões, mas o objetivo final é a gente se reunir para glorificar a Deus o Pai. Olha lá. Para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 7 vai encerrar. Portanto, aceite uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Olha para o seu irmão bem carinhosamente e fala assim: eu te aceito. Aceita o teu irmão. E para concluir, Fabiano, nós te aceitamos. eu aceito você com muita dificuldade, mas Efésios 4. Vamos ficar de pé, gente. Efésios 4, 11. 22 ciclistas, como é que Efésios 4, 11. Olha aqui o objetivo. Olha aqui. É isso aqui, gente. Se você ler o Efésios, você vai entender. Para que Deus organizou a igreja? Porque a ideia de Deus de organizar a igreja e levantar líderes na igreja. Então tem aqui os 5 ministérios aqui, ó. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, o que acontece? Deus levantou os líderes da igreja, aqueles que vão liderar a igreja, que vão estar à frente da igreja, para um objetivo. Qual que é o objetivo? Versículo 12. Olha lá. Com o fim, qual é o fim? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Continua. 13. Até que todos, diga assim, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o objetivo é chegar na maturidade. Maturidade.
Enquanto eu não amadureço, por exemplo, eu creio que eu sou um crente mais maduro de 20 anos atrás. Mas eu creio que daqui 20 anos eu serei mais maduro ainda. Porque é progressivo, a minha maturidade é progressiva. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Continua. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. 16. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É isso. Isso é igreja. Então eu oro nessa manhã com você para que nós possamos aprender. Hoje encerramos o livro de Romanos com esse entendimento no final. O entendimento é que nós somos igreja do Senhor, pertencemos a Cristo, que não somos todos iguais, que somos diferentes uns dos outros, que temos opiniões diferentes em alguns assuntos, mas que no final todo mundo aqui tem a motivação de agradar a Deus. No final sempre a motivação é agradar a Deus. Então caminha sempre nessas verdades, na vertical e na horizontal. Obrigado, filha. Obrigado, Ana. Deus abençoe. Na vertical, fala da minha relação com Deus. Isso é importante demais. Eu desenvolver minha relação com Deus, eu dobrar o meu joelho, eu falar com Deus, eu apresentar minhas demandas, falar com o Senhor. Mas na horizontal eu também preciso. Por isso que a gente estimula demais aqui na igreja. É tudo intencional. Sai do seu lugar, cumprimenta teu irmão. Por quê? Porque se você é um cristão que só está conseguindo só a sua relação vertical, mas não está construindo as relações horizontais suas, você ainda não está vivendo a plenitude do Evangelho. Ah, mas eu não gosto. Você ainda não é maduro na fé. Então conviver traz crescimento. Ouvir o contraditório traz crescimento. Nem todos vão pensar igual a você, nem todos vão ver como você, nem todos têm o mesmo óculos que você tem, nem todos. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ajude a viver essa realidade. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, Pai, porque a tua palavra sempre nos ensina. E hoje, com esse ensinamento de Romanos 14, nós concluímos entendendo que nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, com as contradições, com as opiniões diferentes da nossa. Tudo em nome do amor, Pai. Senhor, nós deixamos aos pés da cruz, Pai, tudo aquilo que é vaidade para nós. Nós temos opiniões fortes em relação a alguns temas, mas nós não vamos discutir por aquilo que não vale a pena. Nós não vamos discutir, provocar uma ruptura, uma guerra, um campo de batalha dentro de assuntos que são tão insignificantes. Senhor, nós queremos gastar nossa energia para discutir aquilo que de fato vai trazer a edificação para a igreja. Senhor, nós fazemos um pacto com o teu Espírito de não negociarmos valores elementares da nossa fé. Pecado sempre será pecado. Nós sempre vamos defender a nossa fé naquilo que de fato precisa de defesa. Mas também, Senhor meu Pai, nos ajude a ter o equilíbrio de aprender a conviver, Senhor meu Pai, com aquilo que não é assunto de fé, com aquilo que não interfere na nossa salvação. Pai, nos leva para esse lugar chamado maturidade, Pai. Nos leva para esse lugar, Senhor meu Pai, da maturidade, para que possamos crescer, meu Pai celestial,
dentro da plenitude do que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos, Pai, nessa manhã e pedimos ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos a viver de acordo com o que o Senhor deseja. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para a glória de Deus.